Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o prazer de receber para uma entrevista o executivo Oleksandr Morotko. Ele tem mestrado em gestão de negócios, ele tem uma pós-graduação em gerenciamento industrial e uma segunda em manutenção também industrial. Ele fez seu curso de graduação em engenharia elétrica em boas escolas neste país. Ele empreendeu sua carreira em uma grande empresa multinacional e uma outra nacional. A nacional, a Libs, uma grande empresa do setor farmacêutico. Uma empresa ética, séria, profissional e que tem um cuidado enorme com os seus funcionários, inclusive aqueles que são desligados. Ele saiu recentemente da Libs e agora empreende o seu trabalho de recolocação ou transição de carreira com a Gutenberg Consultores. E como vocês já devem saber, essas entrevistas são conduzidas para apresentar bons executivos ao mercado de trabalho. Como vocês sabem também, o mercado não tem um número suficiente de executivos preparados para os novos desafios que se apresentam em nosso mercado de trabalho. Por isso, é com grande prazer que eu recebo e apresento para vocês o executivo Oleksandr Morotko. Muito bem-vindo, Oleksandr, ao clipe do Gutenberg. Bom dia, Gutenberg. Eu gostaria de agradecer a você, a sua equipe, sempre muito atenciosa com a gente, de nos receber aqui, e estou à disposição para sempre agregar mais valor aí no processo. Está preparado para a condução de sua transição? Exatamente. Estou. Está preparado? Muito bom. Então eu vou lhe fazer algumas perguntas. Naturalmente que aqui você tem que ser muito espontâneo, porque quem está do outro lado nos vendo quer saber que tipo de pessoa nós somos. E em geral, eles podem avaliar com certa precisão as nossas qualidades, pela maneira como falamos, como nos comportamos, como raciocinamos, etc. Então a minha primeira pergunta para você é uma pergunta simples, inclusive. Por quê e como você escolheu essa área de estudo e de carreira que é a engenharia? Voltando um pouco atrás da minha formação, eu sempre, quando criança, sempre fui interessado em saber como as coisas funcionam, como que o equipamento roda, como que ele faz para movimentar. Então eu sempre desmontei e montei meus brinquedos, às vezes não tão bem quanto eu peguei, mas sempre tive essa curiosidade. Fiz alguns projetinhos de lançamento de foguetes, né, a parte de telégrafo, assim, naquela época a gente não tínhamos internet, então a gente sempre tinha que pesquisar mais, assim, ter mais esforço. Hoje em dia é mais tranquilo, acho que de fazer esses novos experimentos. Durante minha fase de escolha de carreira eu não tive dúvidas que seria engenharia, né, porque eu já tive essa habilidade de querer mexer com as coisas, desmontar, então sempre fui focado nisso aí. Escolhi elétrica porque na época meu tio me levou para conhecer Itaipu e eu fiquei fascinado com aquela obra gigantesca, né, como a energia era gerada, transmitida, então tinha bastante campo de conhecimento. Me formei. Fui trabalhar numa indústria farmacêutica alemã, a qual aprendi muito, o pessoal me ensinou muito, eu consegui aplicar a teoria na prática, então foi agregou muito valor à minha carreira. Nos primeiros 5 anos eu trabalhei na área de engenharia, onde eu desenvolvia fornecedores, cuidava de planejamento de manutenção, pequenos projetos e coisas relacionadas à parte de engenharia. Aí fui convidado para trabalhar na área de manutenção, da parte de produção. Lá eu aprendi a gerir pessoas, cuidar de manutenção. Eu não tinha o poder de crachá, mas eu tinha a responsabilidade de gerir equipe. Então isso sempre me motivou e era um desafio, né? Porque mexer com pessoas não é uma ciência exata. Todo dia você está aprendendo, então assim, requer muita habilidade. Principalmente nos dias atuais. E agregou muito valor nessa parte de desenvolvimento pessoal, porque na engenharia você aprende muito técnica, né? E essa parte de pessoas é bem mais restrita, então você tem que desenvolvê-la e aprimorar. Aí saí dessa indústria farmacêutica alemã, fui trabalhar numa metalúrgica. Lá eu aprendi todo o processo da cadeia de produção, que eu cuidava do sistema de alarme de incêndio, então eu tive que estudar bastante normas técnicas para saber como desenvolver os sistemas, a parte de gerenciamento de contas, de contratos, negociar com o cliente as margens de venda, lá para saber se o projeto vai dar lucro ou não. Eu era uma espécie de um controller. Eu cuidava também de expedição e de uma equipe de montagem de painéis. Fui convidado depois para trabalhar na Libs, onde eu entrei como engenheiro de projetos. A Libs era uma empresa muito dinâmica, ela crescia muito e continua crescendo até hoje, né? Então tinha muitos desafios. Assim, eu já entrei como engenheiro de projetos,
instalei, fiz um CD, uma subestação, reformas em áreas. Sim, era muito intenso o trabalho. Todo dia tinha uma coisa nova para aprender, era muito dinâmico. Depois fui promovido a gerente, o qual tive que de novo voltar a aprender a parte de gestão empresarial, portanto é que eu fiz o MBA, a parte de gestão de pessoas. Eu tinha 18 pessoas na equipe de engenharia, entre engenheiros, técnicos, e tinha 22 pessoas na parte de manutenção, o qual cuidava da toda a parte predial e de automação. Então, de novo, tinha aquela parte de gestão de pessoas. E o que era interessante? Você entrava de manhã, quando você ia ver, estava de noite. Era uma delícia. Assim, tinha muita coisa para fazer. Muita atividade. E aí, sempre você necessita pensar, estudar, verificar. É onde, assim, aprendi muito na Libs. Muito. Eu tenho muito a agradecer da Libs. Sim, foi uma baita escola para mim. Muito bem. Agora, com essa sua experiência em diferentes negócios, indústria metalúrgica, indústria farmacêutica, etc., na sua opinião, quais são hoje as características ou as qualidades mais importantes, ou skills, melhor dizendo, para você empreender uma carreira de sucesso nessa sua área de trabalho? Primeiramente, assim, acho que é um negócio meio um jargão que eu acho que é bem válido, é gostar do que faz. Conforme eu te falei na resposta anterior, assim, eu entrava de manhã e saía à noite, eu não via ela passar. Então quando você gosta de alguma coisa, você se aplica. E você não trabalha, você se diverte. Exatamente, você se diverte. Então, assim, acho que é a primeira coisa. A segunda é a vontade de aprender. Porque, assim, direto você tem que estar se atualizando, tendo conhecimento de novas coisas, novas tecnologias, sabendo como está o mercado, a parte de normas técnicas, tudo dia evolui. Então, assim, tem que gostar de estudar. Não é só ficar no arroz com feijão, não. Tem que parte de estudar, ajudar a empresa a crescer, né? Porque se a empresa não crescer, você não cresce também. Então, essas são as coisas que eu foco quando estou numa empresa. Uhum. É a parte de aprendizado, a parte de gostar do que faz, isso é importantíssimo na minha opinião, e prestar atenção no que a companhia precisa para poder crescer. É saber o que a empresa necessita para ela prosperar. Acho que essas são as coisas básicas. Isso mesmo. Ao longo de minha carreira, eu tenho dito que um país não se desenvolve sem engenheiros. Hoje nós temos certamente mais administradores de empresas do que líderes. Nós temos mais administradores de empresas do que empreendedores, do que criadores e inovadores. Na sua experiência como engenheiro, como é que você avalia a importância da engenharia, não apenas para o desenvolvimento da empresa em si, mas também do país? Eu acho que nós enquanto engenheiros, nós temos uma responsabilidade com o país. Nós temos que, assim, como posso dizer, pensar no crescimento do todo, do bem social. Então, como nós engenheiros, nós temos que pensar no desenvolvimento de processos na área de indústria 4.0, na parte de óleo e gás, nanotecnologia, entre outras coisas. O engenheiro, nós enquanto engenheiros, também temos que ajudar os governantes a planejar, pensar estrategicamente, pensando em curto, médio e longo prazo. Eu acho que nós temos essa obrigação de fomentar essa estrutura de planejamento para poder o país crescer e para tornar o nosso país que tem uma renda igual, ou pelo menos a distribuição de renda melhor do que é hoje, e o bem social. Eu acho que isso é importantíssimo da parte de engenheiro. A engenharia em si vai fomentar isso. Então nós, enquanto engenheiros, temos essa obrigação e esse dever de ajudar a sociedade a crescer. E, na verdade, tudo que nós temos é derivado da engenharia. Exatamente. Absolutamente. Essa folha de papel, esse óculos, essa caneta, esse relógio, absolutamente tudo, né? Como você sabe, a China forma anualmente 600 mil engenheiros. O Brasil forma apenas 30 ou 40 mil. E grande parte desses engenheiros que se formam, eles vão para onde? Eles vão para os bancos, eles vão para as empresas de consultoria e raramente eles querem mergulhar no chão de fábrica e criar novos produtos. E como nós sabemos, um país que não desenvolve produtos, que não desenvolve tecnologia, ele não tem futuro. Concordo plenamente. Ele não tem futuro. Então o papel do engenheiro, ele é extremamente importante. Às vezes eu chego até a radicalizar e dizer que precisamos fechar as nossas escolas de administração e ampliar o número de universidades para engenheiros. É que o curso de engenharia é um curso longo e assim extremamente
nesse muito estudo, né? Então, assim, às vezes, você pega a nossa parte de escola pública, ela não fornece subsídio para você desenvolver um curso de engenharia bom. Então você acaba, ou quando alguém participa vai para a área de engenharia, não consegue desenvolver o todo. Então, assim, hoje o que a gente peca muito é na educação de base. Então, a gente fez bastante educação de base. Eu acho que a gente vai ter que formar engenheiros, médicos, entre outros, aí, que vão conseguir agregar bastante valor para a economia do Brasil. É isso mesmo. Agora, vamos pontuar. Como engenheiro, como executivo experiente nessas áreas, as quais nós já declinamos, eu gostaria de saber o que é que você tem para oferecer como diferencial a uma empresa que porventura necessite de um executivo, de um profissional, de um gestor com seus expertise. Eu ofereço sim o meu conhecimento, a minha capacidade técnica, a minha energia. Eu sou tenho bastante força de vontade, eu não gosto de procrastinar, eu sempre procuro resolver as coisas o mais breve possível dentro da possibilidade. Já fiz vários projetos, tenho experiência em várias áreas, desde construção de prédios, construção de linhas de transmissão, subestações. Eu já fiz um CD, então eu tenho bastante conhecimento. Já fui um gestor de área de engenharia, então assim, eu tenho essa parte bem desenvolvida, sempre está desenvolvendo, nunca dá para parar de estudar, né? E assim, eu fazer a empresa crescer. Você tem flexibilidade para fazer uma transferência para um outro estado do Brasil ou para fora do país? Tenho, eu já estruturei minha família para esse motivo. Assim, hoje eu moro junto com meus familiares, então assim, se eu precisar sair no primeiro momento, você tem um apoio? Tenho apoio, minha esposa pode ficar com os familiares dela, que inclusive moram comigo. Então assim, eu já estruturei minha vida para esse motivo. Eu já fiz bastante viagens profissionais também, que fiquei fora há algum tempo, né? Então assim, Você é de origem europeia, né? Sou. De que país na Europa? Ucrânia. A Ucrânia. Ucrânia. Eu falo russo. Você fala russo? Falo. Bom, se você estiver procurando, se a sua empresa estiver procurando alguém para mandar para a Rússia, eis aqui um bom candidato. E agora uma última pergunta. Que tipo de empresa você está buscando hoje no mercado? Assim, o legal de engenharia é que nós somos super flexíveis. Como você mesmo falou, a gente pode atuar em banco, empresas de farmacêutica, óleo e gás. Então hoje eu gostaria muito de continuar na farmacêutica, mas eu estou estudando bastante a parte de óleo e gás, químicas. Você está aberto então? Estou. Tanto é que eu já fiz projetos de subestações, também conheço um pouco de elétrica, de subestações, né? Então eu estou bem aberto. O legal disso, o engenheiro é um cara que serve em qualquer lugar, até em finanças, né? E você foi muito feliz, porque eu sempre digo que a formação ideal para um executivo é, em primeiro lugar, estudar engenharia. Exato. Por causa das habilidades analíticas que ele cultiva, do raciocínio lógico, etc. E logo a seguir, naturalmente, a administração de empresa, que é a espécie de guarda-chuva daquela técnica que ele absorveu, que ele aprendeu. Então, para você que está nos escutando e nos vendo, eu gostaria mais uma vez de enfatizar que o Alexander é um profissional capaz, bem preparado, com estabilidade e uma maturidade incrível, e que ele está disposto a ir para qualquer parte do Brasil ou do mundo. Isto é uma grande virtude nos dias atuais, numa sociedade que se globaliza, numa sociedade que cada dia mais as distâncias vão sendo encurtadas e nós estamos ao mesmo tempo em qualquer parte do mundo. Somos onipresentes, basicamente. Então, se a sua empresa necessita de um profissional com as qualificações do Alexander, eu sugiro que você me procure. Se você puder me mandar um e-mail para macedo@gutenberg.com.br, eu lhe envio imediatamente o currículo do Alexander. Então, se você quiser entrar em contato com ele diretamente, me ligue, peça o telefone dele, o celular e o residencial, e eu também lhe fornecerei. Eu quero agradecer ao Alexander pela sua entrevista, desejar para você muito sucesso, uma passagem muito breve pela Gutenberg Consultores, como todos os outros executivos da sua empresa Laibes que passaram por aqui ao longo dos últimos 10, 12 anos. Todos foram muito felizes em suas recolocações e alguns deles estão até hoje trabalhando no exterior.
nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia e também no estado de New Jersey. Para você que está vendo esse clipe pela primeira vez, ou que está conhecendo a Gutenberg pela primeira vez, eu quero lhe dizer que nós somos especialistas na área de outplacement há 40 anos. Eu tenho publicado 12 livros. Eu agora irei publicar 3 novos livros até outubro, nesta mesma área. O primeiro deles, Cartas de um Coach Executivo a seu filho. Esse livro, não porque eu tenha escrito, mas é um livro lindo, que todo pai, que todo filho, que toda filha deveria ler. Um outro, dedicado aos jovens, com o título Jovens Promissores Hoje, Executivos de Sucesso no Futuro. E um terceiro livro sobre as vulnerabilidades mais destacadas de um executivo e que podem fazer descarrilhar a sua carreira. Gostaria também de dizer que somos especialistas na área de coaching. Eu tenho no executivo o ex-presidente do Grupo TI e da Ingersoll Rand, que conduz esses trabalhos aqui na Gutenberg Consultores. E agora, especificamente, nós iremos oferecer para todos vocês um programa de renovação de carreira, ou replanejamento de carreira para pessoas físicas. E nós teríamos o maior prazer em receber o seu currículo ou a sua solicitação. Nós contratamos um executivo que vai dirigir esse negócio na Gutenberg Consultores. E eu, especificamente, continuarei na área de outplacement, e a Denise também, minha diretora há mais de 20 anos. Portanto, temos um grupo de pessoas experientes. Nós não trabalhamos com trainees, apesar de reconhecer o potencial que eles têm, com pessoas sem experiência, sem maturidade, sem conhecimento. Como eu sempre digo, o consultor que não lê, o consultor que não estuda, o consultor que não escreve, ele não trabalha na Gutenberg Consultores. Porque acho que a missão de um consultor é fazer com que as pessoas se tornem melhores. Ele não pode passar por um processo de outplacement, ele não pode passar por um processo de coaching, ele não pode passar por um processo de renovação de carreira, se ele não é bem assessorado. Tenho visto muitas pessoas dizerem que muitas vezes os consultores que lhes são recomendados têm menos conhecimentos do que eles próprios. Isto é uma realidade. Eu quero agradecer a você mais uma vez pela sua presença, quero agradecer a você pela sua paciência e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!